Então, isso aqui era, enfim, é o título, né, da comunicação, que eu falei, leitor, observador, observador, leitor e tal. E aqui fala, na época que eu estava no IDA, ali, meu orientador, e a pesquisa que eu estava fazendo. Então, das obras da artista Elida Tesler, essas imbricações entre visualidade e literatura. Eu quero colocar um livro aqui primeiro, que é uma obra, aqui, ó, esse aqui, meu nome também é vermelho. Essa obra, ela é objeto da minha dissertação, tá? E a questão que a Hélida traz, e não só ela, mas as outras obras que eu trouxe aqui também, da Marilá Dardot, que é o seguinte, o enredo, ele é tão importante, ele é importante para a interpretação da obra do livro objeto, tá? Então, eu coloquei aqui, então, que todo livro é visual, todo livro é igualmente tátil, espacial, tanto os exclusivamente escritos, quanto os constituídos por materiais não textuais, possuem uma presença física que convida ao manuseio, ao toque, ao olhar. As capas, a espessura do papel, as dobras, tudo contribui para a experiência que se pode obter com o livro. A multiplicidade de formas e a polivalência em termos visuais são características inerentes ao chamado livro convencional. A facilidade de circulação do livro esbarra, porém, na questão linguística, pois demanda conhecimento por parte do leitor do idioma no qual foi escrito o texto. Enfim, o livro-objeto, ele não esbarraria nessa questão linguística. Eu não preciso ler esse livro que está aqui na obra da Hélida, ele está escrito em português. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas algumas palavras que ela deixou sem serem riscadas, ela está ali, ó, flores de sangue, os olhos de cereja, enfim. Para ler o Pamuk em português, a pessoa precisa conhecer a língua portuguesa. Mas a questão do livro-objeto é essa, ele não esbarra na questão da língua, então ele seria uma espécie de obra de arte que se refere às formas, às relações e às configurações do livro. O conjunto do livro enquanto objeto constitui a mensagem em si, independente de qualquer conhecimento linguístico. E aí o que eu levei lá no Goethe aquela vez, em relação ao observador leitor, observador, é que justamente nessas obras aqui, essa obra da Hélida, então, que nasceu a partir do meu nome também é vermelho, do meu nome é vermelho, do Pamuk. Essa outra obra que se chama Um Homem Sem Qualidades Caça Palavras, que nasceu a partir do livro O Homem Sem Qualidades, do Múcio, tá? E aqui, Marilá Dardot, o livro das Mil e Uma Noites, e a Marilá Dardot também, o livro de areia, tá? O que eu... E toda a minha pesquisa, na verdade, ela se relaciona com isso, é a questão de como eu poderia ver esse livro, por exemplo, está aqui, o livro de areia, e a minha interpretação, vamos dizer assim, a minha... o que eu enxergo nesse livro seria uma coisa, se eu sei a que se refere o livro, né, que é o Livro de Areia, é um conto do Borges, que justamente fala que o Livro de Areia é um livro, eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro infinito. Ele não... A gente abre o livro, isso acontece no conto, a gente abre o livro, então ele está na página 6.940, a próxima página vai ser a 24, a outra vai ser a 4.800, ele é um livro infinito, ele não tem início, ele não tem fim. E, inclusive, aqui nessa imagem que eu trouxe do livro de areia da Dô, fala justamente do Heráclito, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, que seria, não se pode entrar duas vezes no mesmo livro, né, no caso. O da Hélida, que eu trouxe aqui, o meu nome também é vermelho, ele tem a questão do enredo do Pamuk, ele tem tudo a ver com essa questão desses traços que estão aqui,
porque os protagonistas são miniaturistas que desenham aquelas, enfim, miniaturas nos livros, nos livros na Pérsia, e então, ela riscou no livro tudo que não fosse relacionado com a cor vermelha, assim, no próprio gesto dela, da artista, ela reproduzindo o que esses miniaturistas faziam durante o enredo, enfim. E aqui, o Homem Sem Qualidades, ela tirou todos os adjetivos do livro com esses riscos que vocês estão vendo aqui. Então, assim, o livro-objeto teria essa questão de ele ser mais importante, né, o próprio livro ser mais importante que o texto, uma coisa que até a Ana Paula falou ali em relação à questão da fotografia ser mais importante do que o livro, né? E aqui, que eu trouxe mais uma coisa aqui para vocês. A minha ideia nesses exemplos que eu trouxe é justamente que a infinidade de formas que um livro-objeto pode assumir, que o caráter coadjuvante do texto, ele não ocorre de maneira homogênea, né? Então, eu trouxe esses exemplos para vocês, mas eu queria também ler mais um trechinho aqui, que estava na minha comunicação. Só um minutinho. Então, assim, em sua pesquisa a respeito das interações entre imagens e textos, Mitchell afirma que todas as mídias são mistas e todas as representações são heterogêneas. Segundo o autor do Language of Images e professor de inglês e História da Arte da Universidade de Chicago, embora o tópico impulso de pureza tenha sido um dos gestos centrais do modernismo, não existe arte puramente visual ou puramente verbal. Os livros-objetos criados a partir de textos pré-existentes exacerbam a heterogeneidade afirmada por Mitchell. A aparência do texto é maleável e está sujeita à manipulação por meio dos significados formais. Os livros-objetos podem ser explorados de múltiplas maneiras e permitem ao observador e ao leitor explorar de forma mais profunda as convenções lógicas da linguagem, da racionalidade da página impressa em duas dimensões. Nas imbricações entre visualidade e literatura existente nessas obras que eu coloquei da Hélida e da Marilla Dardot, não seria correto falar de identidade de estrutura, mas sim de identidade de fundo e de percepção, algo próximo à arte integral, onde cada campo epistemológico mantém sua singularidade. O livro-objeto é fundamentalmente alegórico, seu texto, quando preexiste a obra visual, é uma ruína suplantada pela superabundância de efeitos materiais. Entretanto, tal entendimento parece ser relativizado por esses livros-objetos, por exemplo, né, que são nascidos a partir de obras literárias, nos quais os sobreviventes materiais dos exemplares alterados não se desconectam nem dos enredos originalmente contidos nos livros, nem da poética dos escritores que os redigiram, e nos quais a narrativa literária, portanto, não é suplantada pelo aspecto visual e tátil do objeto. Em tais livros-objeto, e eu quero colocar de novo aqui das Mil e Uma Noites, porque talvez dos outros livros eu tenha corrido, assim, para falar do enredo por causa do tempo, mas na questão das Mil e Uma Noites, acho que fica mais fácil para todo mundo visualizar isso que eu estou tentando falar. A cada noite, como a gente sabe, o Sherazade contava uma nova história, né, tentando não ser morta pelo sultão, que, enfim, era o marido dela. E aqui, esse livro-objeto da Dardot, são essas histórias que vão nascendo dentro das histórias, os livros dentro dos livros, e então, assim, é muito uma questão que quando a gente entende o enredo a partir do qual, e não é à toa o título, né, o livro das Mil e Uma Noites, que quando a gente entende o enredo, a gente tem outra leitura do livro, né, dessa obra. Em tais livros-objetos, a condição de observador e a de leitor podem chegar a ser indissociáveis, construindo a via de mão dupla antes citada, na qual os limites entre visualidade e literatura são relativizados.